E aí, pessoal, e aí, galera. Só lembrando, né, daqui a pouquinho começará a nossa live. Boa noite, Lara. E como quase 80% da galera aí pediu, né, vamos dar continuidade a Vargas que nós iniciamos na semana passada, né? Ficou ali um pouquinho complicado por conta do... É muito conteúdo e pouco tempo, tá? Então, em virtude disso, nós vamos dar continuidade hoje à nossa live, né? E ao nosso assunto, que é a Era Vargas, beleza? Então, daqui a um minutinho, né? Nós começaremos de fato o assunto. Como sempre, agradecer a todos que sempre me acompanham aqui nas lives. A presença de vocês é muito importante, né? E eu fico muito satisfeito quando eu vejo o resultado das lives. Sei que muita gente não tem condições de assistir ao vivo, tá? Mas é isso aí. Então, vamos lá começar, galera. Como eu tinha falado na semana passada, e eu vou retomar um pouco, só para a gente lembrar. Eu vou falar hoje, de fato, do terceiro período do governo Vargas, que foi o quê? Só relembrando, o Estado Novo, que vai de 37 a 45, que é quando, de fato, Vargas impõe uma ditadura no Brasil, certo? Então, isso é importante de vocês lembrarem sobre Vargas. Até aquele momento foi golpe sobre golpe, né? Ele inventou que Júlio Prestes chegasse ao poder, ele foi eleito de maneira indireta, tá? Mas, de fato, em 37, ele dá um golpe. Primeiro, em 35 tinha havido a intentona comunista, Luiz Carlos Prestes tentou aquele golpe e tal, e não deu certo. Então, aquela aura de medo do comunismo era bastante comum durante esse período, beleza? Então, lembrar disso aí, certo? Dessa aura do medo do comunismo. E aí, Vargas, ele vai inventar um tal plano Cohen, que seria supostamente um plano de estabelecer no Brasil uma ditadura comunista. E como já havia tido a intentona, meio que ficou naquele impasse e tal, e ele se aproveita disso para dar um golpe de Estado. E aí Vargas vai se perpetuar no poder até 1945. O que é importante de nós lembrarmos do Estado Novo, tá? Consolidação das leis trabalhistas em 1943. Ou seja, em 1943, todas aquelas leis que foram aprovadas pouco a pouco por Vargas, desde lá do governo provisório, tá? Ministério do Trabalho, tal, todo aquele processo, beleza? Vai culminar com a consolidação das leis trabalhistas, ou a CLT, que é a quase mesma CLT que nós temos hoje, né? Que foi modificada há pouco tempo atrás, aí, pouco mais de um ano atrás, pelos nossos congressistas, né? Que acabou flexibilizando, enfim. Não vamos entrar nesse debate da atualidade. Mas foi importante, estabelecimento de salário mínimo, férias remuneradas, tudo isso foi importante para o trabalhador. Entretanto, é uma ditadura, tá, pessoal? Ele perseguiu presos políticos, ele matou, né? Ele matou não, mas ele autorizou a pena de morte. A pena de morte no Brasil durante o Estado Novo, ela foi legalizada no Brasil, tá? Então isso é um fato importante. Tanto que lá em 1939, quando o bando de Lampião foi preso, né? Ou seja, durante o Estado Novo, eles foram condenados à morte. Lampião e seu bando, em sua grande maioria, foram assassinados, suas cabeças foram expostas. E isso estava resguardado na Constituição de 1937. Lembrando que essa Constituição também foi conhecida como a Constituição Polaca. O que é importante também do Estado Novo? A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Toda aquela pressão dos Estados Unidos em fazer o Brasil entrar. Por quê? Vargas, ele ficava naquele joguinho ali, fornecendo mantimentos para os nazistas, né, para a Alemanha, para o eixo, e fazendo vista grossa. Só que aí, quando em 1941 os Estados Unidos entram na guerra,
eles começam a pressionar o Brasil. E Vargas faz, beleza, eu entro do seu lado, mas o que é que eu ganho em resposta a isso? Vargas conseguiu barganhar empréstimos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Ou seja, desculpem, para transformar aqui no Brasil mesmo o ferro em aço, ou seja, melhorar a indústria de base do Brasil, que vai ser um dos focos de Vargas, tanto aqui no Estado Novo, quanto lá no período democrático brasileiro. Beleza? Outro ponto é a instalação da base aérea de Parnamirim, que chegou a ser a base aérea mais movimentada da Segunda Guerra Mundial, tá? Ou seja, os americanos se instalam e Vargas faz, beleza, vocês vão se instalar aqui, mas o que é que eu ganho em compensação? Não, quando terminar a guerra, a base fica para vocês, certo? Então isso foi importante também para essa galera. Outro ponto importante, tá, pessoal, é que o Brasil entra nessa guerra, né? Manda a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né, os famosos pracinhas, são importantes na batalha lá de Monte Castelo, né, Montese, né? Eles tomam as cidades italianas e abrem caminho para as tropas americanas, né? Morrem lá cerca de 600 homens brasileiros, mas o que é mais importante, aqui no Brasil, como o Japão tinha dominado boa parte da Ásia, que era a maior produtora de látex, né, de borracha do mundo, Vargas manda para a região amazônica os chamados soldados da borracha, né? E ele manda lá quase 25 mil pessoas para a floresta amazônica para extrair o látex, né? E aí o que é que acontece? Morre mais gente no Brasil extraindo látex do que soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, né? E aí qual foi a conjuntura aí nesse período? Os soldados brasileiros, ou seja, o exército brasileiro, que tinha ido lá para a Europa para lutar contra ditaduras, regimes totalitários, perseguição política, eles voltam para o Brasil e Vargas tem o que instalado? Uma ditadura. Tá? Então o governo, o exército, começa a pressionar Vargas para renunciar. Vargas faz, beleza, eu renuncio. Né? Surge também no Brasil um movimento queremista, que era Queremos Getúlio na presidência da Assembleia Nacional Constituinte, e Getúlio faz, não, deixa isso para lá, já para não ter um dedo dele naquela Constituição, né, de 46, já que já tinha passado por ele a Constituição de 34 e a Constituição de 1937. E aí o que é que acontece? Em 1946 foi atribuída a nova Constituição para o Brasil, né? General Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro da Guerra de Vargas, foi eleito presidente, com o apoio, obviamente, de Getúlio, que, por mais que tenha imposto toda essa ditadura, mas como a gente sabe, né, era um cara querido pelo povo, né, era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, tá? Então, Vargas ele tinha esse apoio popular, tanto que durante o período democrático, que isso aí vai ser assunto para outras lives, né, o Brasil passou praticamente todos os governos, exceto o Jânio Quadros, todos eles tiveram uma orientação getulista. Beleza, galera? Então, esse foi o assunto da nossa live de hoje. Mais uma vez aqui, os abraços, tá? Agradecer a galera aí do Açaí do Chefe, Júnior, Márcio, Marcel, que sempre nos recebem muito bem lá. Um abraço para a galera do Açaí do Chefe e recomendo, tá? Os melhores açaís aqui de João Pessoa, se não o melhor. Para mim é o melhor, tá? Um abraço, tá? Para a galera que sempre me acompanha aqui, né? E aproveitem, galera, para divulgar. Estela também, que está sempre aí comigo nessas lives. Lara, que eu já falei no começo. Aldísio, que tem aparecido ultimamente, certo? Grande Michel Platini, nosso querido e saudoso aluno, certo? E vamos lá, galera. Conto com a divulgação aí de vocês, beleza? E na próxima segunda estamos aqui. Um abraço a todos e até mais.